Fala, tropa, tá começando mais um Na Cara do Gol, tá? Onde eu vou aqui analisar os melhores jogos do dia pra vocês. Então vamos embora. Hoje tem Brasileirão, hoje tem Copa da China, hoje tem Liga Europa, hoje tem Libertadores, tá? La Liga. Então assim, tem muitos jogos pra gente poder analisar. Antes, cara, você que não tá ainda no Geração Green, clica aqui no link que tá na descrição, entra no Geração Green, é um grupo gratuito onde eu compartilho não só bets, mas também muitos ensinamentos para que você evolua como apostador, se torne um profissional, aumente sua assertividade e, consequentemente, lucre com esse mercado. O meu objetivo é fazer com que você tenha uma renda extra da forma correta, tá? E você vai fazer isso com odds baixas. Odds baixas é o que funciona, não é bingos, não é múltiplas, tá? E eu vou te ensinar a fazer isso da forma certa e no Geração Green a gente tem um contato mais próximo. Beleza? Então já entra lá no Geração Green, dê pausa nesse vídeo, entra logo. Em seguida, volta aqui para o vídeo que eu vou fazer uma análise, né, para que você tenha um planejamento e saiba o que fazer e quais são os melhores mercados para atuar aqui nessa quarta-feira, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. Fechou? Então vai lá e volta aqui. Vou começar aqui agora com Brasileirão. No Brasileirão nós temos dois jogos atrasados. O primeiro jogo é o jogo do Bragantino contra o Internacional. Um jogo bem interessante, tá? Duas equipes que têm adotado um estilo de jogo ofensivo, né? O Bragantino está com muitos atletas lesionados, mas dentro de casa costuma ter essa pegada bem ofensiva mesmo. O Internacional que melhorou muito e vem conseguindo grandes resultados. Não é à toa que estava aqui nessa parte de baixo e agora está na 8ª colocação. E o Bragantino está na 14º colocado, com 31 pontos, Internacional com 41, tá? Isso muito do Internacional é fruto dos últimos jogos que ele vem como ele vem atuando. Tá? Só para vocês verem aqui, os últimos jogos do Bragantino, 3-0, 2-2, 2-1, 1-0, 2-1, aqui foi nos pênaltis, né? O Bragantino venceu, foi para os pênaltis contra o Corinthians, 2-1, 2-1, 1-1, 3-2. Você percebe que a maioria dos jogos são jogos com gols, tá? Trazendo aqui para o Internacional também os últimos jogos, a gente tem uma tendência boa de gols, principalmente os últimos. 3-1 contra o São Paulo, 3-0 contra o Cuiabá, 2-1 contra o Fortaleza, 3-1 contra o Juventude e um 0-0 contra o Cruzeiro. Mas eu tinha falado desse momento, né, desses últimos jogos do Internacional que tem sido muito positivo, tá? Então eu gosto de olhar para esse cenário de gols, visto o que está acontecendo, né? O Bragantino tem uma média de 3 gols por jogo, uma média alta de gols feitos e de gols sofridos também, né? O Internacional tem uma média alta também considerando os últimos jogos, principalmente, né? Principalmente os últimos jogos, uma média de 2 gols marcados. Por isso que eu gosto muito de olhar para esse cenário de over 1,5, tá? Eu gosto dessa cotação de over 1,5, para mim tá pagando inclusive bem, né? Visto que as duas equipes vêm apresentando, visto que o Bragantino tem um time bem ofensivo, né? Um time que realmente a gente chama ali de time kamikaze, e o Internacional vem nessa fase bem goleadora, aproveitando muito bem também os contra-ataques. Então, para mim, mercado de gols é a melhor opção. Já o jogo do Grêmio contra o Criciúma, eu gosto de olhar para o cenário do Grêmio marcar pelo menos um gol. Isso tem acontecido com constância, né, do Grêmio marcar pelo menos um gol em seus jogos. É só a gente olhar os últimos jogos dele, né? O Grêmio tem um time também defensivamente muito fraco, mas o ataque vem funcionando, eles vêm conseguindo marcar gol. Esse é um jogo muito importante para o Grêmio subir na tabela, agora que está focado somente no Brasileirão, né? Então esses 3 pontos é muito importante aqui para a equipe do Grêmio. Grêmio é favorito, Marcão? Na minha opinião mas eu prefiro apostar no pré-jogo no gol do Grêmio, ao invés de apostar numa possível vitória. No ao vivo, quando você estiver assistindo, você pode analisar e ver se o que está acontecendo, o Grêmio está dominando a partida e pensar nessa possível vitória do Grêmio. Mas para pré-jogo eu acho muito arriscado. O gol do Grêmio para mim é a melhor opção, tá? Na China, nós vamos ter Xangai Port contra Shenhua. São os dois melhores times da China, né? Aqui resta só a gente observar se eles vão com o time titular. Eu acredito que sim, pela rivalidade também que está sendo criado. E eles estão brigando ali pelo título da Liga Chinesa, né? Eles estão brigando pela Superliga. Aqui é jogo de Copa, beleza? Por ser jogo de Copa, acredito que vai ser um jogo também bem aberto. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o ambos marcam aconteceu, né? Esse ano de 2024 tem acontecido esse ambos marcam entre eles, tá? Nesse último jogo aqui, inclusive, eu apostei no ambos marcam. Eu acredito também que seja um excelente mercado para a gente atuar, esse ambos marcam. É algo que a gente tem os dois melhores ataques da China, os dois melhores times, e times que vêm marcando com regularidade. Então, eu gosto do ambos marcam. Eu gosto do over 1,5, obviamente, também, tá? Se eu acredito no ambos marcam, eu acredito também no over 1,5. E para mim esses são os melhores mercados para a gente poder atuar aqui, beleza? Mercado de gols.
ambos com a média muito alta de gols marcados. O Xangai tem uma média de 3 gols marcados por jogo, o Shenhua também, praticamente ali uma média de 3 gols marcados por jogo, tá? Então, como tem os dois melhores ataques, realmente o mercado de gol, ambos marcam aqui, é bem viável. Na Liga Europa, tem muitos jogos, né? Eu vou trabalhar principalmente no ao vivo aqui. Na Liga Europa são jogos favoráveis para gol. Se eu for fazer aqui a lista, mostrar cada um desses jogos, todos os jogos para mim são ideal para o over 1,5. Só que a gente tem um problema muito grande na Liga Europa, que é as odds, né? As odds são muito ajustadas na Liga Europa, principalmente para o mercado de gols. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Esse jogo do AZ contra o Wolfsburg, eu vejo um jogo favorável para gols, mas quando a gente vai ver a cotação do acima de 1,5, tá pagando 1,17. Então, para chegar numa cotação boa, a gente tem que juntar ali 3, 4 times em um bilhete só. E isso é um dos erros que as pessoas cometem, né? De fazer essas múltiplas, fazer esses bingos. Por isso que eu não sou de acordo. O mercado, ele nos oferece as odds e o nosso trabalho como apostador profissional é encontrar odds de valor. Como, por exemplo, eu vi a odds de valor naquele over 1,5 no jogo do Internacional contra o Bragantino, pagando em 40. Tá? Pode ser que bata, pode ser que não bata, mas independente disso, eu vejo o valor pelo retrospecto, pela forma como os times jogam. Aqui eu vejo também um jogo bem ofensivo, eu vejo um jogo favorável para gols, mas quando a gente vai analisar a odds, está uma odds muito baixa, pagando em 17, então não vale a pena. Esse tipo de jogo a gente tem que esperar no ao vivo, ver como é que está jogando, ver como é que tá, o que está acontecendo, e a gente toma uma decisão no ao vivo baseado no que está acontecendo, tá? O Gol HT é algo que eu vou estar de olho no ao vivo, mas uma cotação superior, uma cotação pelo menos 1,55. Não estou dizendo aqui que bateu a cotação vai fazer. Não, você tem que analisar o que está acontecendo no jogo também para consolidar a sua análise de pré-jogo. Mas eu estou direcionando aqui para vocês quais os melhores mercados para atuar. Essa vitória do AZ também eu vejo com bons olhos, com a cotação maior, mas também vai de acordo com o que está acontecendo dentro de campo. Mas o AZ, sem sombra de dúvidas, é uma boa equipe e é favorito para esse confronto. Outros confrontos que a gente tem, também como eu já falei sobre o mercado de gols que atua no ao vivo, mas tem mais dois favoritos que eu gosto bastante. Um deles é o Galatasaray, que vai enfrentar o PAOK. Nesse caso, a cotação está muito boa, né? E eu vejo um favoritismo muito grande do Galatasaray. O PAOK não é uma equipe ruim, o PAOK da Grécia, mas é uma equipe defensivamente muito frágil, né? Eu pude observar isso na qualificação, no período de qualificação para a Liga Europa, né? Eu vi as fragilidades defensivas da equipe do PAOK. Como o jogo é na Turquia e o Galatasaray tem melhorado bastante, vem de uma vitória muito forte no clássico contra o Fenerbahçe, eu acredito mais uma vez que vença aqui esse confronto. Até porque tem jogadores de muita qualidade lá na frente, principalmente com a chegada agora do Osimhen. É um jogador que faz muita diferença. Então eu vejo com bons olhos essa cotação 1,57 para vitória do Galatasaray. E nós temos também o Manchester United contra a equipe do Twente, tá? O Manchester United deve ir com o time titular, vai jogar dentro de casa, é sim favorito, apesar de estar vacilando em alguns jogos, principalmente na conclusão das jogadas. O Manchester United, por exemplo, no último jogo, criou muitas jogadas no contra o Crystal Palace, mas não conseguiu fazer o gol. Então o Manchester United está tendo essa dificuldade de marcar gols. Por isso que é interessante a gente esperar essa cotação subir para pegar uma possível vitória do Manchester United e não entrar nesse jogo aqui de 1,33, tá? Os outros jogos são jogos que eu vou trabalhar somente no live, beleza? Na Libertadores nós temos dois jogos, mas eu vou deixar aqui para o final. Antes eu quero falar da La Liga e também da Copa da Liga Inglesa. Arsenal e Liverpool bem favoritos, beleza? Aqui não tem muito segredo, não tem muito o que falar. Mas um cuidado que a gente tem que ter na Copa da Inglaterra é o fato dos times, né, entrarem com jogadores reservas. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? O Arsenal pode poupar o Liverpool também. Se for com os times reservas, não vale a pena fazer nenhuma entrada nesse jogo. É melhor realmente ficar fora. Se for com o time titular, opa, dá para observar. Barcelona bem favorito contra o Getafe. O Barcelona está voando na La Liga, né? Então acredita que mais uma vitória, ainda mais por jogar dentro de casa. O Barcelona está voando de fato, tá? E o jogo do Girona contra o Raio Vallecano, algo que tem se repetido nos jogos desses dois times, é o over 1,5 também. Então gosto de olhar para o cenário de gols, tá? Só para trazer aqui a média de gols para vocês. Os jogos do Girona tem uma média de 3 gols por jogo, o do Raio Vallecano uma média de 2,40 por jogo, beleza? Só para mostrar também os últimos jogos, vamos aqui só para a gente observar. Girona 2-1, aí teve esse jogo com o PSG 1-0 pela Champions, 4-1, 2-0, 4-0, 3-0, 1-1, ou seja, jogos com gols. O Raio Vallecano
1-1, 3-1, 2-1, 2-1. Teve esse 0-0 contra o Getafe é bem defensivo, e um 2-1 contra a Sociedade. Ou seja, jogos favoráveis para gols. Então, olho no acima de 1,5 aqui no Girona contra o Raio Vallecano. E trazendo agora para a Libertadores, nós temos Atlético Mineiro contra o Fluminense e nós temos São Paulo contra o Botafogo. Cara, por ser um mata-mata, né, o primeiro jogo aqui o Fluminense ganhou por 1-0, esse jogo do São Paulo contra o Botafogo foi um jogo que terminou 0-0, eu acredito mais uma vez que nós teremos jogos truncados, tá? Acredito que o lado mental aqui, psicológico, conta muito. Porque, por exemplo, o Fluminense tem 1-0. Eu não acredito que o Fluminense vai se expor, acredito que o Fluminense vai ficar fechado. Mas eu também não acredito que o Galo vai para cima na loucura, né? Eu acho que o Galo vai trabalhar esse jogo, buscar um gol primeiramente, né? E trabalhando esse jogo para tentar a classificação ainda no tempo normal, mas sem se lançar tanto. Porque, por exemplo, se o Galo se lança desesperadamente e o Fluminense faz um gol, cara, acabou pro Galo, né? Ter que tirar 2 gols para ainda levar para os pênaltis é muito difícil tirar essa vantagem. Então eu vejo o jogo mais truncado aqui, sem as duas equipes se expor. Eu gosto do abaixo de 3,5, tanto no jogo do Atlético quanto no jogo do São Paulo também. Inclusive, deixa eu ver, até a cotação tá pagando muito pouco, né, velho? Mas dava para fazer até uma duplinha nisso, porque realmente eu vejo jogos truncados. O mesmo ponto aqui eu levo em consideração para São Paulo e Botafogo, tá? Mercado de gols, o under. Para mim, esses são os melhores mercados para esse confronto, beleza? Galera, que Papai do Céu nos abençoe, que seja uma quarta-feira muito lucrativa e vamos para cima.